Lembra quando Jesus contou aquela parábola da ovelha perdida? Que o pastor ele deixou 99 ovelhas no campo para procurar uma delas que tinha se perdido. E aí quando ele encontrou, ele volta cheio de alegria, carregando ela nos ombros, falando para os vizinhos para alegrar que ele se encontrou, né? Beleza, e lembra por que Jesus contou essa parábola? O que estava acontecendo que ele falou isso? Era o seguinte, é que tinha ali os religiosos criticando Jesus porque ele comia com os pecadores, estava junto com eles. E aí então Jesus conta essa parábola e na sequência fala para os religiosos o seguinte: assim vai ter mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Percebe então que Jesus está falando de arrependimento, que é uma mudança de mentalidade, que gera mudanças do que você vai fazer, de atitudes. E então no caso, o fato de Jesus estar com aquelas pessoas lá, os pecadores, ele estava amando como um pastor que vai atrás daquela ovelha que se perdeu para dar a chance dessa mudança, que levaria essas pessoas a andarem junto com ele. Ou seja, como uma ovelha que passaria a estar de novo junto com o seu pastor, com quem cuida dela. Porque é o seguinte, a ovelha não estava perdida por estar afastada de um aprisco denominacional ou de um curral institucional. Ela estava perdida porque ela estava longe do pastor dela. E aqui é importante perceber que pastor que eu estou falando é Jesus, que é verdadeiramente o bom pastor. Tanto que Jesus não estava chamando esses pecadores para irem lá, estarem presentes na reunião da sinagoga. A questão era eles estarem presentes junto com Jesus, e aí Jesus foi estar lá com eles. E aí eles, uma vez que eles ouçam Jesus e mudem seu modo de pensar para ver as coisas como ele, eles passariam a andar junto com Jesus, o pastor. E aí essa oportunidade que Jesus traz, ela só é aproveitada se a gente se dispõe a se arrepender, a mudar de mentalidade. Agora, se a gente se enxerga como justos, que aí não precisaria se arrepender, a gente deixa de aproveitar o que Jesus está trazendo aí. E eu vejo que é muito comum, assim, né, entender essa questão de arrependimento como assim, eu estava lá numa vida desregrada no mundo, etc. Agora eu me arrependi, eu estou aqui na igreja, né? Só que não é isso que Jesus está falando, não é esse o chamado de Jesus. E na verdade, quando isso acontece, infelizmente, isso acaba estimulando a gente a, apesar de não dizer explicitamente, a gente se enxergar como um desses 99 justos. Ou seja, porque eu já me arrependi aquela vez e agora não preciso mais me arrepender. Só que na verdade, essa mudança, ela é uma constante no sentido. A constante é mudar, entende? Porque a gente sempre tem mudanças na nossa vida a fazer para se adequar a como Deus está vendo as coisas. Isso tem a ver com ser governado por Ele. Mudem de mentalidade que o governo de Deus está perto. E essa parábola também mostra, claro, o amor do Pai e de Jesus em ir atrás dessa ovelha, né, que se perdeu, ela se desgarrou. Mas Ele ama desse jeito, mesmo ela não merecendo, vamos dizer assim. Porque essa ovelha, essa pessoa tem valor para Ele. Assim como a gente pode também perceber na parábola seguinte, que é daquela mulher que varre a casa toda ali para achar uma moeda que ela tinha perdido, porque era algo de valor, tanto no sentido que a moeda lá não era uma moedinha de pouco valor monetário, mas claro, expandindo isso, porque a gente tem valor aos olhos de Deus muito mais do que um valor monetário, e Ele ama. E se a gente olhar para a continuação da fala de Jesus, na parábola do filho perdido, dá para notar também muitas coisas parecidas com essa, no sentido da profundidade, do amor, da mudança de mentalidade, porque aquele filho teve um momento em que ele decidiu ir para longe do pai. Mas lá quando ele passou por aquele processo lá, criando a comida dos porcos, etc., ele teve uma mudança de mentalidade. Ele preferiu estar longe do pai num momento. Depois ele percebeu como era bom estar junto do pai. E aí ele volta. Mesmo que fosse para ser empregado agora, ainda assim seria melhor estar junto do pai. E aqui é bem importante a gente perceber quanto que isso é real na nossa vida, na minha e na sua. Real para nós, porque quantas vezes também eu e você, a gente não escolhe fazer coisas que a gente não fez junto do pai, a gente nem considerou muito bem o que ele acha disso e tal, né? Tanto no aspecto desse filho, quanto talvez do outro, né? Do filho mais velho que ficou ali, entre aspas, junto com o pai, né? E que na visão desse filho mais velho, ele estava junto e ele
trabalhava para o Pai, vamos dizer assim, ele era um servo do Pai, um servo de Deus, mas, se for ver, ele não estava junto do Pai no sentido de se alegrar como o Pai se alegrou com a volta do filho mais novo, ou mesmo de usufruir dos benefícios de estar junto do Pai, porque esse próprio filho mais velho fala, olha, você nunca me deu um cabrito, mas o Pai fala, olha, tudo que é meu é seu, tal, quer dizer, ele estava com o Pai, mas não estava, entende? E aí também essa fala de Jesus, ela é profunda e também é uma chance para nós de ir mudando nosso jeito de ver as coisas, nossa mentalidade, para que a gente de verdade ande junto com Ele, vivendo esse amor dele, tanto no sentido de receber esse imenso amor que Ele nos traz, quanto no sentido de viver amando como Ele ama. Falou!